Como desenhar uma flor. Um girassol. Desenhe um círculo grande e um menor no centro. Desenhe o caule e adicione folhas em ambos os lados. Desenhe formas de coração finas e alongadas para as pétalas. Repita o passo anterior até completar toda a volta do círculo interno. Adicione mais pétalas para cobrir os espaços vazios. Desenhe linhas inclinadas se cruzando dentro do círculo pequeno. Engrosse a aparência do caule e refine os detalhes das folhas. Pinte o desenho. Uma rosa com caule. Desenhe uma pequena linha curva em formato de U. Faça outra, um pouco maior, abaixo da primeira até que você consiga desenhar 3 formas semelhantes. Desenhe uma linha vertical curva para representar o caule e adicione uma folha em um dos lados. Depois de fazer o esboço da rosa, comece a desenhar as pétalas. Primeiro, use a menor forma em U. Desenhe as pétalas de forma que elas pareçam se sobrepor no primeiro U. Ponto. Adicione os detalhes das pétalas no segundo U. Ponto. Por fim, use o último U para guiar você para desenhar as pétalas de maneira semelhante ao primeiro e segundo U. Você também pode adicionar mais pétalas se quiser um desenho mais chamativo. Desenhe a sépala da rosa usando ângulos agudos. Adicione os espinhos no caule. É melhor desenhá-los usando ângulos agudos. Adicione detalhes na folha da rosa e não se esqueça de que ela tem bordas serrilhadas. Pinte o desenho. Rosa sem caule. Faça um círculo para formar a borda interior da flor. Adicione mais 2 círculos para formar a borda externa das pétalas da flor. Crie formas nas pétalas. Desenhe as linhas finais. Pinte o desenho e adicione sombras e linhas de definição. Pronto. Um narciso. Desenhe uma oval para fazer a borda externa das folhas da flor. Trace 2 linhas paralelas e junte-as na parte inferior. Como mostra a figura. Desenhe uma figura oval menor se conectando com a parte de cima das linhas paralelas para formar o topo da flor. Faça o desenho da flor e das folhas como mostra a imagem. Adicione as linhas finais da flor e das folhas. Faça as sombras e adicione as linhas de definição. Depois, pinte sua flor. Uma flor cosmos. Faça um círculo. Desenhe outro círculo no centro. Desenhe as pétalas ao redor do círculo maior. Elas devem ser quase do mesmo tamanho e formato. Ponto. Faça uma linha para o caule da flor. Faça semicírculos ao redor do círculo menor, fazendo assim uma estrutura semelhante a uma flor. Depois você pode adicionar algo no meio. Desenhe o esboço básico das pétalas. As pétalas da frente devem ser diferentes das pétalas de trás. Desenhe o círculo maior e o caule. Pinte a flor. Uma tulipa. Desenhe o círculo para a flor e uma linha longa levemente curvada para fazer o caule. Crie as guias para as pétalas e folhas. Desenhe 2 pétalas na frente e uma pétala na parte de trás das 2 pétalas, totalizando 3. As folhas da tulipa são longas e não são retas. Então as linhas guia para as folhas devem ser linhas longas curvas. Desenhe a guia da sépala e as folhas. Desenhe o formato básico da flor, da sépala e do caule. Desenhe o formato básico das folhas. Adicione mais detalhes. Desenhe linhas nas folhas e nas pétalas para um resultado melhor. Pinte a tulipa. Uma margarida simples.
Comece o esboço fazendo um pequeno círculo. Desenhe um círculo maior. Faça-o parecer com um disco para que você possa se lembrar da forma básica de uma margarida sempre que for desenhar uma. Comece desenhando as linhas no círculo menor, no meio. Comece desenhando as pétalas com 2 traços, em cima e embaixo. Sempre comece desenhando as linhas com um efeito espelhado. Desenhe outro espelho de pétalas horizontalmente. Continue desenhando as pétalas usando a mesma técnica. Termine de desenhar as pétalas. Apague os esboços e pinte o desenho. Adicione um plano de fundo. Uma flor básica. Desenhe um pequeno círculo no meio da página. Desenhe um círculo maior com o mesmo ponto central que o círculo menor. Desenhe as pétalas da flor usando curvas. Use os círculos como guia. Desenhe as pétalas ao redor do círculo. Desenhe outras pétalas que ocupem o espaço sobrando no círculo. Elas não precisam ter todas o mesmo tamanho. Desenhe o caule e as folhas usando curvas. Refine as folhas para parecerem reais. Contorne com uma caneta e apague as linhas desnecessárias. Pinte como quiser. Uma flor estilo cartoon. Desenhe uma oval vertical. Abaixo dela. Desenhe um retângulo fino que servirá como caule para a planta. Desenhe 2 curvas na oval, uma na esquerda e outra na direita. Desenhe linhas saindo da parte inferior da oval e indo nas 4 direções. Desenhe uma volta curvada também na parte inferior da oval. Desenhe curvas que conectam essas linhas para formar as pétalas da flor. Desenhe curvas que se estendem para cima na oval para fazer os brotos. Desenhe outra pétala usando o mesmo princípio e as linhas pela oval. Refine o desenho e contorne com uma caneta. Apague quaisquer linhas desnecessárias. Pinte como quiser.